Olha, recebemos. Olha, boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar a sessão convidando para a mesa os coordenadores desse simpósio, acadêmicos Celso Ferreira Ramos Filho e Roberto de Andrade Medron. Por favor. Eu passarei aos coordenadores desse simpósio a nomeação dos próximos palestrantes. Por favor. Aliás, o próximo palestrante é o acadêmico Celso Ferreira Ramos Filho, certo? Por favor. Melhor assim. Perfeito. Bom, boa tarde. Cumprimento especialmente a nossa presidente, a quem peço, embora ela já me tenha dado licença para falar, é uma grande honra estar participando aqui de uma das primeiras sessões que se fazem sob a sua presidência, professora Eliette. Dengue Começar dizendo que dengue é um problema muito sério é algo que podem me acusar de pouca originalidade, mas não há como fugir disso daí. Eu não sei se eu vou conseguir manejar isso aqui, não. Aqui? Perfeito. Bom, o fato concreto, vamos ter que fazer uma pequena digressão histórica. Primeiro, voltando atrás um pouquinho, eu quero dizer que eu mudei um pouco a sintaxe do que eu escrevi em relação ao que está no nosso cartaz, porque eu acho que essa sintaxe que eu coloquei é melhor, mas não tem grande problema. Agora, eu vou, durante toda a minha palestra, me referir ao dengue. Tá? Não é uma questão de gênero, mas é o fato de que dengue, quando foi descrito pela primeira vez, mencionado pela primeira vez, foi em Havana, como el dengue, que é traduzido para o português o dengo. Um historiador da medicina escreveu em 71, fez uma revisão pela qual aparentemente, as primeiras epidemias do que começou a ser descrito como dengue eram, na verdade, de chikungunya, o que explicava, pelas dores articulares de chikungunya, o andar dengoso, enfim, que as pessoas têm. Mas, de toda forma, é isso aí. Muito antes de se saber que o vírus existia, já se havia identificado não só a transmissão pelo Aedes, como a passagem por intermédio de plasma filtrado, ou seja, era um vírus filtrável, e depois a transmissão pelo Aedes albopictus.
O vírus, propriamente, é identificado tanto em duas situações. Foi o próprio dengue tipo 1, identificado no mesmo ano, em 1945, durante a guerra, no Japão e nos Estados Unidos. Sendo que nos Estados Unidos, o autor principal do trabalho foi o Albert Sabin, todos conhecem. Depois disso, nós tivemos na história o conhecimento, o desenvolvimento da teoria da facilitação imunológica por Halsted e, mais recentemente, o outro avanço, que é a vacina contra a dengue. No Brasil, muito rapidamente, nós temos 4 relatos, pelo menos, de dengue. Um trabalho de Pereira Rego, que foi presidente perpétuo dessa casa. Depois, o doutor Luz, em Valença, entre escravos, em 1889. Em 96, houve, aparentemente, um surto em Curitiba, que não é um lugar muito propício para a Aedes. E aqui tem mais peso histórico, Antônio Pedro, em Niterói, em 1923. Primeira epidemia no Brasil com isolamento do vírus se deu em 1981, 1982, em Roraima, um estudo que foi conduzido pelo epidemiologista Carlos Ozanay. O dengue desaparece do Brasil, e retorna no Rio, para o Rio de Janeiro, ou pelo Rio de Janeiro, através em 1986. Um livro do Garfield de Almeida, que é patrono da cadeira 18, ele, falando no livro sobre moléstias infecciosas e parasitárias, em 1940, ele diz que o diagnóstico diferencial nas zonas onde o dengue existe torna-se necessário pela possível confusão com outras doenças. Isso é claro, mas eu chamo a atenção para o fato de que, quando ele fala nas zonas em que o dengue existe, ele reconhece que o dengue não existia no Brasil na época, senão ele não precisava dizer isso. Em seguida, nós temos o livro do professor Ricardo Veronese. Eu coloquei uma foto dele aqui em homenagem a ele, fundador da Sociedade Brasileira de Infectologia, e o professor Gildo Del Negro escreve um capítulo sobre dengue, ou melhor, sobre febre amarela e dengue. São 7 no livro famoso do Veronese, edição de 1969, um livro verde, que eu andava com ele embaixo do braço para todo lado. Então, ele escreve sobre dengue, que há viremia durante o período febril e a mortalidade é desprezível. Isso numa edição de 1969. 40 anos depois, o Brasil se torna campeão mundial de dengue. Podem ver aí na avaliação dos casos relatados da Organização Mundial da Saúde entre 2004 e 2010. Tem que colocar Eu consigo com isso aqui mostrar alguma coisa? Não. Bom, mas o mouse funciona? Não estou vendo o mouse lá, não, mas enfim. Sim, lá não está aparecendo. Pois é, aqui eu vejo. Enfim, de toda forma, como podem ver, a barra referente ao Brasil tem que ser cortada, porque ultrapassaria o limite do slide. Forma grave de dengue é uma coisa recente. Média anual de casos de dengue hemorrágico. A gente hoje fala dengue grave, dengue hemorrágico é um termo que já saiu. No sudeste da Ásia, vejam que até 1960 nós praticamente não tínhamos dengue hemorrágico. Vejam que aquele trabalho, no livro do Veronese, trabalho do capítulo do Gildo Del Negro, ele fala que a mortalidade era ínfima, e era, porque vejam isso daí. Casos notificados de dengue hemorrágico nas Américas, de novo, dengue hemorrágico é um termo obsoleto. Vejam que até a década de 70, praticamente isso não existia. Nós vamos ter, aí sim, nós vamos ter a emergência de dengue a partir de 1900, dessa década de 60, 70 para frente é que isso aparece. Nós temos no gráfico daqui da direita o número crescente de casos e o número crescente, na linha em vermelho, o número crescente de países relatando dengue para a Organização Mundial de Saúde. Nós tivemos uma deterioração do quadro sanitário referente a mosquitos, a arbovírus, nas Américas,
porque por vários fatores. Mas, primeiro, houve uma decisão no Brasil de erradicação do Aedes aegypti. Isso foi conseguido. Em 1947, há uma conferência sanitária em Petrópolis e os países das Américas decidem, em cima da experiência do Brasil e na visão sanitária que se tinha na época, fazer a erradicação do vírus do mosquito nas Américas. Nos anos 60, ele tinha sido erradicado, a Aedes aegypti tinha sido erradicado em toda a América, exceto nos Estados Unidos, que nunca se comprometeram, na verdade, com isso, Cuba e algumas outras ilhas do Caribe. O programa foi encerrado na década de 70. E aí nós temos o que aconteceu. Em 1930, o mosquito era largamente disseminado, em 1970 ele se restringe praticamente à área do Golfo do México, do Mar das Caraíbas, e em 1998 ele já tinha se espalhado de volta, atingindo inclusive a Argentina. E o dengue se espalha também junto com ele. Então, na década de 70, nós tínhamos dois tipos circulando na África e nas Américas, 4 tipos circulando na Ásia, e depois, em 2004, nós temos os 4 tipos circulando no mundo como um todo. Junto com isso, não vamos entrar nesse assunto, nós tivemos também a disseminação de Zika e chikungunya. Eles tinham uma distribuição já conhecida de muito tempo na Ásia, na África, alguma coisa da Oceania, e, de repente, em 2015, os dois explodem e, por razões um pouco difíceis para mim, pelo menos, de explicar. A situação não é boa. Esse mapa da Europa mostra a existência de mosquitos, inclusive de Aedes aegypti, e o Aedes aegypti está instalado na Geórgia, quer dizer, uma região, Geórgia, a Becácia e tal região, que está sujeita a qualquer momento a um drone ou alguma coisa assim, algum distúrbio da paz que pode, em geral, termina aumentando a possibilidade de crescimento de Aedes. Essa co-circulação de vírus é complexa, é complicada, porque nós tivemos essa situação aí, em Pernambuco, em que tivemos a co-circulação dos 3 vírus, dengue, chikungunya e zika, com isolamento de 2 vírus ao mesmo tempo em 2 pacientes. Nós tivemos também, não está relacionado aqui, a identificação em Casimiro de Abreu de mosquito Aedes albopictus, naturalmente infectado por zika e febre amarela, isso sem maior repercussão, pelo menos até agora, mas essa é uma situação que, para mim, está fora do controle. Por que isso aconteceu? Primeiro, que a Segunda Guerra nós tivemos uma movimentação de tropas muito grande, tivemos a disseminação dos vírus dengue, do Aedes, desenvolvimento, urbanização, globalização, a ideia de que as doenças infecciosas tinham desaparecido quando eu estava me formando, os colegas de meu pai, formados em 1937, você vai fazer doenças infecciosas, você vai fazer uma coisa que já acabou, não tem futuro. Futuro financeiro realmente não tinha, mas, enfim, de toda forma, vamos lá. Preocupações ecológicas, consequente redução de esforço de controle, isso daqui para mim é central. Aumento populacional nos trópicos, migração, urbanização, aumento do tráfego de pessoas, aumento do tráfego de mercadorias e a aceleração das viagens. Isso aqui é a média, é um pouco antigo, é até 2010, sim, mas eu quero que vejam o aumento exatamente entre aquele período de 60 e o período que vem depois. Esse diapositivo também é interessante. Do lado esquerdo, em cinza, nós temos a população média de capitais do Oriente, da Ásia, e, em azul, capitais da América do Sul. Vejam o crescimento enorme que se tem nessas áreas. Razão de expansão, grandes populações de humanos e de mosquitos em contato íntimo, frequentes reintroduções de cepas, desenvolvimento de cepas epidêmicas, a possibilidade de mutações adaptativas
Isso aconteceu com o chikungunya recentemente, expansão das áreas de distribuição do Aedes aegypti e a introdução do Aedes albopictus em nível mundial. A Ilha da Madeira, que é território europeu, embora na costa da África, teve um surto sério, importante, de dengue recentemente por Aedes albopictus. Mudanças climáticas, muito rapidamente, porque esse é assunto de primeira página de jornal e de telejornal todo dia, mas o aumento da temperatura leva a um desenvolvimento mais rápido do mosquito, o ciclo reprodutivo dele se reduz, portanto, aumenta a produção de mosquito no tempo, reduz o período extrínseco de incubação, o período que o mosquito leva entre se infectar e passar a ser infectante, e amplia a área de distribuição do vetor, como aquele mapa da Europa mostra. No entanto, e é importante que se diga isso, e eu tenho certeza que o professor Medronho vai insistir nisso, o estilo de vida é extremamente importante. Eu uso muito esse slide, já usei aqui em outras ocasiões. Laredo e Nuevo Laredo são duas cidades, uma no México, uma nos Estados Unidos e outra no México, separada pelo Rio Grande. São cidades que têm tudo absolutamente igual, exceto o fato de que uma está nos Estados Unidos e outra está no México. Tem mais mosquito aedes nos Estados Unidos do que no México, mas tem mais dengue no México do que tem nos Estados Unidos. Por quê? Pelas razões sociais, pelas razões urbanas, pelas razões de habitação. Um exemplo disso é o Hospital Paula Cândido, fazer uma breve homenagem aqui ao patrono da cadeira 20, que eu imerecidamente ocupo. Esse é o Hospital Paula Cândido, 1913, em Niterói. Vejam que é um hospital de isolamento, hospital marítimo. Vejam a área urbanizada, no hospital longe da cidade, vejam hoje. Eu não estou aqui falando de desmatamento, não estou falando de nada disso. Eu estou apenas me referindo à condição dessas habitações que nós estamos vendo. Erros que foram cometidos. Primeiro, considerar a dengue como uma doença medieval. Eu costumo dizer que poucas doenças são tão modernas quanto o dengue, porque o vírus e o mosquito conseguiram se adaptar perfeitamente à nossa situação atual. Eu não sei se eles se dariam tão bem durante a Idade Média. Segundo, achar, em cima daquele ensinamento daquela época que eu estudei, que dengue era uma doença leve, dengue é uma doença sem maior complicação, portanto, podia ser tratada sem complexidade, isso foi um erro muito grave que nós ainda não conseguimos, na minha opinião, ainda não conseguimos resolver. A outra coisa, em função disso, é achar que uma unidade qualquer, um pronto atendimento, uma emergência, o que seja, já habitualmente assoberbado, já com filas que volta e meia vão parar na televisão, de repente recebe uma catadupa, a palavra antiga que me ocorreu agora, catadupa de pacientes muito sintomáticos, muito preocupados, sem nenhuma possibilidade de solução a não ser analgésico, e que isso vai ser resolvido. Não vai. Alimentou-se a ilusão de que isso era um problema passageiro, que isso iria ser resolvido. Insistiu-se durante algum tempo no conceito de erradicação do Aedes aegypti, absolutamente ilusório. E considerou-se que antigos métodos de controle eram capazes de ser eficazes nas novas situações urbanas, habitacionais, de movimento, etc., 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 etc. Por último, a letalidade no Brasil, nesse trabalho, citei apenas, coloco aqui apenas como exemplo, está relacionada basicamente ao não atendimento de normas técnicas que existem para o diagnóstico e tratamento do caso de doença. O professor Rafael Galhães vai falar sobre isso, certamente com o brilho habitual. E, importante, esse estudo faz uma análise econômica e chega à conclusão de que, nas Américas, com variação de um ano para o outro, deve-se gastar inteiro, ou tem um custo de cerca de 2,1 bilhões, que pode oscilar de dólares de 2010, que pode oscilar entre 1 e 4 bilhões. O Brasil é responsável por 40% disso. Então, nós podemos imaginar que, de repente, nós estamos perdendo 1 bilhão de dólares por ano pelo dengue.
sendo que, nesse estudo, os esforços de combate ao mosquito não foram considerados do ponto de vista econômico, ou seja, há certamente uma subestimação desse valor. Bom, desculpem, isso aqui agora, para encerrar, é um slide de um avô babão absolutamente saudoso da neta, que, em vez de estar aqui estudando medicina, está na Europa assistindo o jogo da Champions League, porque o reitor não permitiu que ela entrasse no primeiro semestre, ela vai ter que entrar no segundo semestre apenas. Muito obrigado. Acho que eu consegui falar no tempo corto. Continuando o simpósio, passamos a palavra ao acadêmico reitor da UFRJ, Roberto de Andrade Medronho. Excelentíssima presidente da Academia Nacional de Medicina, queridos confrades, convidados, o nosso querido coordenador desse simpósio, meu professor de DIP, e depois, já que falamos de nepotismo, professor da minha filha, né? Nepotismo, entre aspas, obviamente, e também admirou muito como eu também o fiz. E o próximo será um aluno que o nosso querido acadêmico, professor Celso, é o avô docente dele, que é o Rafael, um professor nosso também brilhante. Falar depois do professor Celso é um desafio muito grande, né? Porque a sua cultura médica e a sapiência são muito reconhecidas na área da DIP. Então, me facilitou um pouco, eu vou passar até mais rapidamente alguns slides, que muitos repetidos, muito do que já foi dito, ele já disse aqui de forma brilhante. Bom, não há nenhum conflito de interesses. Sobre o breve histórico, eu quero focar principalmente na chegada dos... Cadê? Aqui. Ele já falou sobre isso também. Vou entrar... O vírus, todos nós conhecemos, é mais da ordem da virologia, né? O genoma dele codifica essas proteínas estruturais e 7 não estruturais, e isso é uma coisa bastante relevante para o entendimento. Boa tarde, nossa secretária. É bastante relevante para o entendimento. Vejam que coisa interessante. Na árvore filogenética dos flavivírus, aqueles vírus transmitidos por carrapatos, né, como, por exemplo, o complexo TBI, eles tiveram pouca mudanças na sua estrutura gênica. Já os transmitidos pelos mosquitos, ao longo dos anos, foi através das mutações, das recombinações, das interações com o ser humano, mostrando aqui uma pleide enorme de diferentes, não só sorotipos da dengue, como também de outros flavivírus, como, por exemplo, outros flavivírus, como, por exemplo, da encefalite japonesa e tudo mais. E o curioso que a relação entre o número de linhagens do vírus da dengue e da população mundial, elas são praticamente paralelas. Claro que em escalas diferentes, esse gráfico tem 2 escalas, mas ele acompanha o crescimento populacional. Um fato muito importante sobre o ciclo do vetor é que, quando ele está na forma de pupa, bom, primeiro, todos nós sabemos, o mosquito, ele... não está dando para fazer direito, vou perder tempo. Ele deposita o seu ovo na parede de um recipiente, que pode ficar ressecado ali por vários meses, estima-se que até 1 ano,
E quando esse recipiente é preenchido com água, você tem um desenvolvimento da forma larvária, e na forma larvária, a própria seleção já dá uma mortalidade de 50%. Então, é a forma ideal para que a gente, não podendo erradicar o equipamento, né, alguns equipamentos não são erradicáveis, obviamente, você tem essa mortalidade natural. Agora, quando chega a pupa, acabou. Não há mais nada o que fazer. Chegou a pupa, vai a forma adulta, né? Então, isso também é uma coisa importante. Nós temos, infelizmente, né, professor Celso, a nossa entomologia deixamos de investir nos entomólogos, eles são absolutamente fundamentais para as doenças chamadas transmitidas por insetos, né? E as arboviroses, e nós precisamos retomar esse conhecimento, porque conhecendo a estratégia de desenvolvimento desses artrópodes, nós podemos melhor combatê-los. E aí o Aedes aegypti, é isso que eu queria mostrar. Ele é originário da África, mas ele chega ao continente americano através das grandes navegações, né? E, a partir daí, por conta do tráfico de pessoas escravizadas, ele se dissemina. Inicialmente, ele é descrito como um culex. Depois é que veio o nome definitivo com o estabelecimento do gênero Aedes aegypti. Então, nós temos aí as grandes navegações contribuindo para algumas doenças infecciosas que nosso querido professor Celso nos ensinou, né? Entre elas a virose chamada dengue. E vejam, como o professor Celso bem disse, nós erradicamos o vírus, e a erradicação do vírus foi por preocupação com a febre amarela, e quando ele reintroduz no Brasil, em apenas 16 anos, ele triplica o número de municípios e hoje está presente em todos os estados brasileiros, inclusive na região sul, como está mostrado aqui. Bom, esse é o processo que o professor Celso também colocou. Temos o período extrínseco, o período intrínseco da dinâmica, né, de transmissão do vírus da dengue. Ele tem um ciclo no homem e no mosquito. E aí a questão da chamada enhancement, né, da amplificação viral. O que acontece? Na época, o professor Celso também acompanhou muito, né, o debate do Rosen com Hauster, né? O Hauster dizia que o dengue grave, que hoje chamamos de dengue grave, não mais dengue hemorrágico, era devido à virulência da cepa, e demonstrava em alguns trabalhos isso. Já o Hauster dizia que a infecção sequencial era fundamental, porque ela produz uma imunidade, né, inicialmente heteróloga, mas em poucos meses você tem a imunidade contra aquele sorotipo específico que perdura, e quando você tem uma nova infecção, os anticorpos neutralizantes ligam-se ao vírus de um outro sorotipo, mas ele não é capaz de neutralizá-lo. E esse complexo antígeno-anticorpo é fagocitado, e aí você tem uma espécie de cavalo de Troia, né, que temos na história. Você ajuda a entrar o vírus na célula, e aí a replicação viral dá uma viremia absurda e desencadeia todo o processo fisiopatológico, que dá a liberação de substâncias vasoativas, e o dengue não necessariamente hemorrágico, mas você tem o extravasamento do líquido. Isso o professor Rafael certamente irá colocar melhor do que eu, essa fisiopatologia da dengue, que agora nós chamamos de dengue grave, né? Que é a questão da facilitação, como o professor Celso colocou. E aí os fatores de risco para a dengue estão relacionados. Então, veja, a minha opinião, não sei se é consenso com meus dois colegas da área de infectologia, né, que apresentaram nesse primeiro módulo, nessa primeira etapa, é que os dois fatores, tanto Rosen quanto Hauster, tinham razão. A virulência da cepa ela é muito importante para a determinação da dengue grave, e o sorotipo 2 e 3 são os mais agressivos, né? Tanto quanto a questão da amplificação da resposta viral daquele complexo antígeno-anticorpo, né?
O risco maior é nas infecções secundárias por conta dessa teoria que House desenvolveu e hoje é aceita no mundo inteiro. Essa é o quadro clínico da dengue que será colocado, e eu chamo a atenção para os sinais de alarme, né? Vejam, é dramática a situação dos casos que evoluíram a óbito. A professora doutora Cláudia Mello, secretária estadual de saúde, vai nos relatar provavelmente isso. O Rafael também. Os quadros, em sua maioria, que evoluíram ao óbito, foram atendidos por mais de uma unidade de saúde. Então, o que o professor Celso falou é absolutamente fundamental. O acompanhamento desses casos, a evolução de duas questões muito simples, que é o hematócrito e a contagem de plaquetas. O hematócrito começou a subir e a plaquetas a descer, esse paciente tem que ser imediatamente, primeiro, hidratação. Dengue é hidratação, inicialmente oral, 3 litros por dia, vai lá 100 ml, 200 ml a cada de meia em meia ou de hora em hora, para se hidratar, e começou a aumentar o hematócrito e a reduzir as plaquetas, esse indivíduo já está evoluindo para a forma grave da doença, e os sinais de alarme são nem sempre estão presentes, ou às vezes são pouco, né, do ponto de vista clínico. Mas aí o Rafael, o professor Celso, que são clínicos, eu já não atuo mais na clínica do dia a dia há muitos anos, podem falar melhor do que eu. Mas isso aqui é um dramático. Nós poderíamos e podemos salvar muito mais vidas de dengue. Ainda hoje, nós temos o paciente chega com dengue, vai embora, e muitas vezes essa falta de acompanhamento, quando ele retorna, é uma forma grave. Era uma doença com essas fases da doença. Aqui são os anticorpos e o ANS1 e a viremia detectados nesses períodos. Nós temos um trade-off entre a especificidade e a oportunidade do exame. O processo endêmico epidêmico que nós vivemos no Brasil é um processo endêmico epidêmico, né? As nossas epidemias, eu ia mostrar um gráfico, tem muita coisa, eu não quis estourar o tempo, mas a frequência dos processos epidêmicos no Brasil, ela aumenta em intensidade e em proximidade. Então, hoje, não tem praticamente, exceto na pandemia, que a gente está até orientando uma aluna em conjunto com o Rafael, para tentar identificar essa dengue silenciosa, porque acreditamos, né, Rafael, que obviamente reduziu o número de casos, mas ele existiu, né? Mas as notificações estão lá embaixo, né? Mas esses são os fatores fundamentais para a manutenção do processo endêmico epidêmico, que é uma função complexa e muito dinâmica, né? Com esses fatores que estão dizendo aqui, o professor já disse, grandes questões relacionadas ao aumento da transmissão de dengue e a questão da urbanização desordenada, a questão do abastecimento de água, as questões sociais, como o professor mostrou cabalmente naquela publicação daquelas 2 cidades. Essa é a grande questão, né? E isso, quando ele traz um problema de dificuldades no programa de controle da doença, isso realmente traz um grande problema para a nossa população a daqui e do mundo inteiro, né? Os efeitos da temperatura, o professor Celso disse claramente, mas esse gráfico, essa imagem é muito importante. Vejam que nós temos uma estimativa de termos, com o aquecimento global, uma ampliação da zona tropical, em que as zonas temperadas, né, vão passar a ter uma elevação da temperatura, como também as cidades mais em altitude maiores também vão ter as mudanças de temperatura, e com isso facilitando a reprodução do mosquito, a permanência do mosquito. O gráfico de de Aedes aegypti na Europa é impressionante. Tem um trabalho que detectaram no metrô, um foco de Aedes aegypti no metrô de Amsterdã.
provavelmente alguém que veio de viagem, e quando a gente viaja, né, seja a trabalho, seja a negócios, a gente leva conosco patógenos e vetores da doença. Hoje, são bilhões de pessoas que estão viajando no mundo inteiro por ano. Uma estimativa de mais de 2 bilhões de pessoas, 4 bilhões. Na China, em 2019, 1,9, cerca de 2 bilhões de pessoas, de chineses, viajaram por transporte ferroviário em 2019, no ano pré-Covid. Então, a movimentação, né, é muito elevada. E isso sempre traz o risco da reintrodução de novos patógenos e vetores. Uma outra questão também que precisa ser alarmada é a questão da floresta, né? A devastação da floresta não é só um problema do aquecimento global, ele é um problema de saúde pública. Nós não sabemos quantos vírus existem na floresta amazônica hoje que não conhecemos, que ainda não foi classificado. Alguns conhecemos, como ele faz os spillover para a população, como o Maiaro Oropus, e o Maiaro recentemente teve casos aqui em Goiânia, ou seja, ele tem se aproximado do sudeste. Aqui também é dengue no mundo. Veja, nos últimos 3 meses, esse é o gráfico atual, né? Nos últimos 3 meses, vejam como é que está a distribuição dos casos de dengue pelo mundo. E aí tem alguns problemas. Um deles é o diagnóstico diferencial, como muito bem o professor disse. Essa foi uma dissertação que eu orientei, em que a gente pegou o conjunto de doenças infecciosas que têm sinais e sintomas muito semelhantes, que fazem parte do diagnóstico diferencial de dengue, e fizemos, através de um modelo bayesiano, uma avaliação de como se deu para tentarmos avaliar o ano de 2008. Esse aqui é o ano de 2008, foi quando aquela epidemia mais grave. Isso são só os óbitos. Veja, a série histórica mostrava, essa linha contínua no meio, uma certa suavização e uma estabilização na morte por doenças infecciosas que fazem parte do diagnóstico de dengue. Quando você chega em 2007, 2008, literalmente, ela foge do padrão acima do limite máximo esperado. Ou seja, na epidemia de... O que eu quero dizer com isso? Na epidemia de dengue, no estado do Rio de Janeiro, 2007, 2008, que foi a mais grave epidemia que nós tivemos até então, porque essa também está trazendo muitos problemas, muitos casos provavelmente foram diagnosticados com uma outra doença, e o atestado de óbito veio como outra doença que não a dengue. Então, os casos de morte por dengue provavelmente foram maiores do que os registrados pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade. E este é um problema sério, né? O indivíduo é infectado, tem sintoma ou não tem sintoma? Não tem sintoma, não faz nada. Eu digo que o paciente assintomático é o melhor dos mundos para o indivíduo e o pior dos mundos para a saúde pública, quando você tem um sintoma, quando você tem a fase infecciosa pré-sintomática. O indivíduo está por aí espalhando o vírus involuntariamente, né? No caso da Covid, no caso da dengue e de outras doenças infecciosas. Os que têm sintoma, uma parte procura o serviço de saúde, outras falam, como o professor Celso falou, está lotado o centro de saúde, uma fila monstruosa. Eu não vou nem procurar o serviço de saúde, que eu não vou perder meu tempo lá, isso aí é dengue e vou ficar em casa, né? Dos que procuram o serviço de saúde, uma parte é diagnosticada de dengue, outra de virose. Eu costumo brincar com meus alunos e falar, virose é quando o médico fala para o paciente, olha, eu não sei o que você tem, eu tenho vergonha de dizer, porque virose nada para mim, não sei se o professor Celso concorda, você está com uma virose, né? Enfim, e dos diagnosticados, alguns são notificados e muitos, mas muitos não são diagnosticados. Então, o que a gente vê é isso aqui, ó. Todos os números que são apresentados no mundo inteiro é isso aqui. Ou seja, a ponta de um enorme iceberg, né? Esse foi um trabalho que nós publicamos também, eu vou passar. Isso aqui é uma relação que nós encontramos num trabalho em Nova Iguaçu, né? Uma relação exponencial entre a
não só o índice de infestação, como o índice de vetor com a incidência da doença, a questão aqui de aqui alguns modelos logísticos que a gente utilizou de regressão multivariada, mostrando a água encanada como um fator protetor da dengue. Indo ao encontro do que foi mostrado naquele slide do professor Celso, em que, se você tem uma cidade muito bem instituída, o número de casos certamente será menor, assim como a cobertura por saúde da família ajudou muito na prevenção dos casos, porque o agente de saúde está visitando as casas e, com isso, ele consegue ajudar nessa. Esse também é outro meu achado. E esse trabalho aqui que nós publicamos, no American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, para mim, quer fazer um bom programa de controle de Aedes aegypti, é dar água encanada e a coleta de lixo regular. Esse é o melhor programa de controle da doença, né? Se nós não tivermos isso em mente, nós vamos sempre enxugar gelo. Ou seja, a dengue se expressa na saúde, mas ela não é um problema apenas da área da saúde. Ele é um problema muito maior, que envolve diversas outras secretarias e diversas outras áreas do conhecimento. Uma outra questão também muito interessante é que, quando a gente fala 80%... Já estou acabando. Desliga sozinho? Beleza. É que 80% dos casos está em vazio de planta, está nisso, naquilo. Isso não diz nada sobre a produtividade dos focos. A gente vai encontrar os focos em caixas d'água, em cemitérios, em construções que não é monitorada, em vários. Esses que são os grandes criadores. Os outros são secundários. E aí tem esse trabalho, eu acho muito interessante, porque vejam a contradição. Reduziu-se o índice de infestação, que é medido dentro das edificações, e aumentou-se o número de casos de dengue. O que aconteceu aqui? Além da imunidade de grupo ter caído, além de vários, uma questão interessante. O mosquito, simplesmente, não podendo botar os seus ovos dentro dos domicílios, das edificações, não só domicílios, depois outros lugares. Né? Então, você reduziu o índice de infestação em Singapura, que é um dos padrões ouro do controle de dengue, e aumentou o número de casos de dengue, mostrando a complexidade que é o controle da doença. Aí, só para terminar mesmo, essas são as propriedades que nós esperamos de uma vacina: tetravalente, segura, custo-efetivo e proteção de longo prazo. A dengue, durante muitos anos, e hoje menos, era considerada doença negligenciada. Eu costumo dizer que a doença negligenciada é negligenciada pelos países do primeiro mundo, porque não tem o interesse em desenvolver tecnologia, medicamentos imunobiológicos para as doenças que não atingem a sua população. Mas, por nós, pesquisadores do Brasil, não é negligenciada. A gente está estudando muito e duro, mas, sem as verbas necessárias para ciência, tecnologia e inovação, a gente não consegue realmente fazer. Aliás, a gente tira leite de pedra, os nossos pesquisadores tiram leite de pedra com o investimento que a gente tem nessa área. Mas, só para ficar apenas em 3 doenças, a dengue-váxia, nós temos um artigo publicado no British Medical Journal mostrando a baixíssima eficácia da dengue-váxia, e ela se demonstrou, inclusive, nas populações naif, ou seja, naquelas populações não expostas, ela se demonstrou ter uma associação com o aumento da gravidade da doença. Então, ela até, nas crianças, está sendo descontinuada pela Sanofi Pasteur. A outra é o Qdenga, né, que tem uma eficácia razoável, boa, mas a firma não tem escala. Então, acabou tendo alguns problemas de comunicação do Ministério, não por culpa do Ministério, mas por culpa da pouca compreensão que muitas vezes os órgãos de comunicação têm, porque é uma questão complexa. Então, as pessoas acharam que esta vacina ia deter a atual epidemia. Jamais, porque é uma dose aqui, outra dose daqui a 3 meses. Quando tu tomar a segunda dose e for imunidade, já passou a epidemia. Além do que, não tem escala. O Brasil tem poder de compra, mas a
farmacêutico falou, eu não tenho como produzir a quantidade de doses que vocês precisam. Finalmente, essa que eu considero, até em homenagem aos nossos colegas pesquisadores, especialmente do Instituto Butantan de São Paulo, né, essa é uma vacina que tem se mostrado muito eficaz, muito robustamente eficaz, né, com a durabilidade grande, bastante razoável, mas, obviamente, ainda está num processo de estudos, né? O grande estudo da fase 3 foi publicado recentemente no New England, né? Mostrando aqui a eficácia dela em vários, mas com um problema, que o vírus 3 e 4, até a publicação desse artigo, ainda não tinha circulado no Brasil, e, consequentemente, a gente não pôde, os colegas do Butantan não puderam medir a eficácia para o sorotipo que ainda não circulou no Brasil. Por isso que ela será tetravalente, não tenho dúvida. Eu acho que eu estou muito entusiasmado com a vacina da Butantan, mas ainda tem algum tempo até ela ser disponibilizada no mercado brasileiro. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, os colegas. Desculpa eu ter passado um pouco do tempo. Obrigado. Nós continuamos, então, o simpósio com o doutor Rafael Melo Gallier, da UFRJ, que vai nos falar sobre diagnóstico e manejo da doença. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente ao convite dos meus colegas professor Celso Ramos e professor Roberto Medronho. Ambos foram meus professores na faculdade, honra dividirmos o mesmo departamento, e para falar, na verdade, sobre a perspectiva clínica e diagnóstica do dengue, né? Eu acho que a gente chega em mais uma nova epidemia nesse momento, e trazendo esses desafios, não trarei a profundidade da perspectiva histórica do professor Celso, mas falar primeiro, olhar sobre as arboviroses, né? Para a gente considerar que, né, Finlay foi a primeira pessoa a trazer essa questão da transmissão, que não era pelo contato humano, e a missão Walter Reed foi quem, de fato, conseguiu trazer esse esclarecimento das doenças transmitidas por artrópodes. E o nosso querido Hospital São Sebastião tem um papel muito importante nisso, né? Porque a gente teve a missão francesa do Instituto Pasteur, que veio aqui, um trabalho em conjunto com Oswaldo Cruz, Carlos Seira, o nosso acadêmico, também nessa casa, que foi o primeiro diretor do Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, e a gente pode ver nessa foto a missão que justamente replicou, assim como Emílio Ribas em São Paulo, os achados do Walter Reed em relação a isso. A circulação do Aedes no mundo, ela tem como um dos grandes agentes importantes a tragédia humana do tráfico e da escravidão, em que você teve esse grande processo de disseminação do Aedes, como o professor Medronho colocou, toda essa dinâmica de transmissão que passou a ocupar as Américas, a Ásia. O vírus do dengue, né? Então, a gente tem essa dupla, o vírus e o vetor. Ele é um favivírus que tem como característica, na verdade, ter os 4 sorotipos. Existe uma discussão quase que poderia ser suficiente quase que para a gente falar de 4 vírus diferentes, né? E essa expressão desses 4 sorotipos é que traz a grande dificuldade de desenvolvimento de uma estratégia vacinal, como o professor Medronho muito bem nos explicou, inclusive da experiência da dengue váxia. Então, do ponto de vista genotípico, a gente consegue ver que o dengue 2, por ser o sorotipo mais antigo, ele tem uma complexidade genotípica bastante maior, e o que a gente tem, inclusive, é uma complexidade de expressão também antigênica intrassorotipo muito grande, e às vezes com uma variedade intrassorotipo maior do que extrassorotipo.
Então, isso tem um impacto hoje, inclusive pela discussão. Estamos tendo reinfecção pelo sorotipo 2? Existe essa possibilidade? Então, isso hoje é uma discussão, a gente tem tentado avançar do ponto de vista dessa parceria clínica epidemiológica com a academia no desenvolvimento de testes sorológicos que permitam diferenciar a infecção prévia por diferentes sorotipos. Então, a gente tem alguns artigos e algumas estratégias que a gente está por um caminho nessa possibilidade de passar a poder ter inquéritos epidemiológicos que também trabalham a infecção específica pelo sorotipo. Como o professor Medronho já falou, então não vou me repetir sobre a questão da importância do ciclo do Aedes e da infecção, né, e a questão dos períodos de infecção. Essa transmissão, na verdade, que leva a um processo que a gente tem uma estratégia de controle que é complexa no sentido de ter que levar em conta as alterações antrópicas e todo o processo de moradia, como muito bem o professor Medronho falou. E aí a gente vem pela questão específica do que define a doença, né? Então, a gente tem fatores do hospedeiro, a gente tem as questões de alterações de HLA, a gente tem as questões da infecção prévia, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o fenômeno de immune enhancement, e tem os fatores que a gente diz também definidores do próprio genótipo, especificamente. Então, a gente sabe hoje, se a gente puder observar hoje os dados do Observatório da Secretaria Estadual de Saúde, que hoje a gente apresenta, inclusive, as infecções por sorotipo, então a gente consegue ver que, apesar de a gente ter 36% de infecções no estado do Rio de Janeiro pelo sorotipo 2, eles são responsáveis por 50% das internações e um pouco mais, 56% a 60% dos óbitos, mostrando que, de fato, aquela nossa hipótese que o genótipo 2 estaria associado, sorotipo 2 estaria associado a uma maior infecção, ela é real, tá? Então, o que a gente chama de ADE, né, amplificação dependente de anticorpos, ela justamente ocorre no momento que os receptores Fc gama, por uma infecção anterior, se ligam aos anticorpos que fazem reação cruzada, mas não são capazes de neutralizar. Ao não neutralizar, eles possibilitam a capacidade que o vírus replique mais e, consequentemente, tenha justamente uma capacidade na infecção secundária de fazer formas mais graves. Então, essa mesma representação entre o fenômeno de neutralização versus o fenômeno de ADE. E aí, voltando um pouco ao nosso famoso slide das etapas, né? A gente tem a viremia. Difícil de regular. Então, a gente tem a fase da viremia, aonde a gente vai ter o antígeno não estrutural, o NS1, que nessa fase inicial, então, a gente tem tanto a possibilidade de detecção desse antígeno, quanto a detecção do PCR, e depois a subida do IgG e do IgM. Então, cada uma dessas estratégias, desses fenômenos, eles vão levar as estratégias diagnósticas diferentes. Pela própria definição hoje do Ministério e da OPAS, a gente vai usar tanto técnicas moleculares, então hoje a gente tem a incorporação do teste ZDC, que eu vou mostrar para vocês, quanto métodos imunológicos, com o uso do IgG, do IgM e do IgG, e o NS1. Então, para a gente ver, o nosso critério laboratorial, a gente tem a presença de um ELISA NS1 reagente, e a gente teve uma portaria esse ano, durante a epidemia, que passamos a aceitar a notificação de confirmação de caso com o NS1 no teste rápido. O isolamento viral positivo, que é uma técnica que a gente depende de laboratórios específicos com capacidade, e o RT-PCR, que normalmente até o 5º, 6º dia de positividade que a gente vai ter. E o ELISA-IgM a partir do 6º dia, ou um aumento de maior de 4 vezes nos títulos do anticorpos. Então, na ausência disso, a gente vai usar o critério clínico epidemiológico. Então, como a gente falou, o NS1 ele é uma tecnologia que permite a gente ter um exame de alta especificidade, porém de baixa sensibilidade. Então, ele vai variar pelo sorotipo, ele foi desenvolvido inicialmente em cima do dengue 2, então hoje a gente já tem algumas propostas de NS1 recombinante
com uma estratégia de tentar melhorar a sensibilidade para os outros sorotipos. E a gente tem tanto ele como imunocromatográfico, o nosso famoso teste rápido, quanto também com o ELISA. Aqui são alguns testes de sensibilidade para diferentes kits, mostrando que ele realmente tem uma baixa sensibilidade, mas mantendo uma excelente especificidade. E aí ele cumpre um papel, né? Imaginar que você está com esse doente na rede, atendendo ele numa UPA, se você tiver um teste positivo, de fato, aquele paciente está com dengue. Mas não é possível excluir o dengue. Esse é o exemplo que foi uma grande revolução que a gente teve esse ano, que é a nossa primeira epidemia, que nós somos capazes de tipar ela em tempo real. Então, a gente consegue acompanhar quais são os sorotipos dominantes. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem hoje ainda em torno de 70% dos casos pelo sorotipo 1. Houve um aumento de dezembro para cá, isso foi sendo acompanhado e monitorado. E Brasília, por exemplo, a epidemia foi toda pelo sorotipo tipo 2. Então, isso para a gente poder ver realmente como a gente inovou do ponto de vista de acompanhar o que está acontecendo, inclusive na detecção de um caso de dengue 4 importado e 2 ou 3 casos de dengue 3 que a gente teve agora recentemente. Então, mostrando que a incorporação não só do PCR, mas do PCR multiplex, que além disso ele diagnostica chikungunya e zika. Então, a gente hoje, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a gente mantém a nossa capacidade de detectar, infelizmente, a gente tem co-circulação também de chikungunya. Esses são os exemplos, então, dos testes imunológicos. A gente tem o ELISA para IgM, IgG e também o NS1. E aqui, como vocês podem ver, é o equivalente como teste rápido. Esse é um lateral flow, que ele, na câmara de cima, ele vai fazer um IgG e um IgM, e na câmara de baixo ele vai fazer um NS1. Então, esse é o exemplo de um paciente com NS1 reagente, e esse é um paciente com NS1 não reagente, com IgG e IgM, tratando provavelmente de uma reinfecção. Por que a gente está falando isso, né? A gente tem um padrão nas reinfecções, onde a gente tem a possibilidade de não ter um NS1 positivo, por já ter uma neutralização muito rápida, e o que a gente teria realmente já um IgG que já está positivo e que depois vai mais alto. Então, esse é o exemplo daquele exame que a gente pôde ver ali. E voltando, né, embaixo, a gente pode notar esse padrão que o IgG já sai de um nível mais alto na reinfecção e os diferentes momentos que a gente tem justamente da doença em relação ao momento febril, o momento pós-febril e a convalescência. E isso é importante por quê? Porque define o momento que a gente vai classificar. Como o professor Medronho falou, a OMS, em 2009, ela muda a lógica de classificação da doença. Então, a gente para de falar de dengue hemorrágico e dengue clássico e passa a falar dengue sem sinais de alarme, dengue com sinais de alarmes e dengue com choque. Né? Então, a gente tem justamente uma classificação da doença que passa a levar em conta a fisiopatologia do processo do extravasamento vascular como grande processo crítico. Né? A gente sabe que essa epidemia de plaquetopenia, ela não é o principal marcador da gravidade. É algo que a gente insiste sempre no treinamento de todos os nossos médicos, que o paciente pode estar com 5.000 plaquetas, conversando, sentado, recuperar depois em menos de 48 horas essas plaquetas, e a gente pode ter um paciente com 40.000 plaquetas chocado, fazendo um fenômeno gravíssimo de extravasamento vascular. Então, isso foi uma mudança que a OMS fez, que passou a levar em conta a fisiopatologia da doença, ou seja, um momento em que, após a defervescência, é o momento mais crítico do processo de extravasamento vascular. Então, a gente define a doença como um indivíduo que resida ou tenha viajado nos últimos 14 dias para uma área com transmissão ativa, com febre, que normalmente vai de 38 a 40, e com náusea, vômitos, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia retroorbitária, petequias e leucopenia. Isso é muito importante, a gente vai falar lá na frente, porque, infelizmente, as pessoas continuam pegando um paciente com leucocitose, icterícia, porque tem plaquetopenia, eles vão dizer que é dengue, infelizmente. Nos pacientes pediátricos, a nossa definição seriam dados sugestivos de uma síndrome febril. O quadro é menos característico nesse caso.
E esses são, na verdade, dados que foram estudos na população em Roraima, nas primeiras epidemias, estudos em Cuba, estudos do Halsted, que realmente permitiram a gente coadunar esses grupos de sinais mais comuns, né? Febre, cefaleia, astenia, mialgia, artralgia, exantema, como aquilo que compõe aquilo mais característico do dengue, né? Quando a gente fez esses estudos, na verdade, foram os estudos sem a entrada do Zika chikungunya. Com a entrada do Zika chikungunya, a gente passou a ter uma grande complexidade que, apesar de a gente fazer essa excelente tabela de diferenciação, na prática a gente não consegue diferenciá-los clinicamente. E esse foi um dos motivos da gente implementar o teste de PCR do kit ZDC com tipagem, né? Atualmente, Zika, a gente não tem detecção molecular virológica da circulação do vírus, os casos que foram notificados foram todos baseados em técnica sorológica. Chikungunya, a gente mantém uma co-circulação importante. Minas Gerais, os relatos sejam que essa co-circulação tem chegado até 30%. No caso do Rio de Janeiro, a gente não está chegando nem a 5% dos casos, mas isso é importante porque ainda existem mecanismos sobre o chikungunya que são desconhecidos. A gente saiu um artigo do grupo da Esther Sabino, justamente sobre uma investigação em cima dos casos em Fortaleza, tentando avançar na compreensão da fisiopatologia da doença e do óbito do chikungunya. Porque a gente sabe que os estudos de excesso de óbito vêm mostrando que durante a epidemia de chikungunya a gente tem um aumento dos óbitos. Então, ainda é um desconhecimento que a gente precisa avançar. Voltando, então, ao dengue, aquilo que são as chamadas manifestações hemorrágicas, que a gente tem equimoses, petequias, podendo, nas formas super graves, fazer até hemorragia pulmonar, novamente caracterizando o que são esses acometimentos, o rash clássico, aqui como a gente pode ver. E aí vem a dúvida: por que a gente, de forma contraditória, ainda no manual do Ministério, a gente fala muito bem no anexo G? Por muito tempo, a prova do laço vem sendo recomendada no estadiamento do dengue. No entanto, revisão sistemática publicada em 2022 pela OPAS identificou 217 estudos em que o valor de predição da prova do laço foi baixo para formas graves e critérios de hospitalização. Você vai tirar um esfigmomanômetro de uso para um teste que é obsoleto, desperdiça tempo, tem um baixo valor preditivo negativo e pode ser positivo em múltiplas condições. Então, ele vai contribuir muito mais para erro de conduta. Então, nossa posição, e é uma posição histórica, a disciplina, professor Celso, quando foi meu professor, ainda no final dos anos 90, já me deu isso na aula. Então, eu acho que o manual avançou ao colocar aquele adendo, mas no fluxograma isso ainda está escrito, e eu acho que a gente tem que ter essa missão, diga não à prova do laço. Então, as formas do dengue clássico, não grave, a gente tem a leptospirose anictérica, lembrando que é co-circulação no mesmo período. Então, os fatores de risco, o professor Medronho trouxe coletivamente, né, a falta de acesso a boas condições de saneamento, de moradia, sobrepõem-se com a situação da leptospirose. As viroses respiratórias, o influenza, a gente viveu essa grande circulação aí de janeiro com Covid e influenza. Doenças bacterianas comuns, malárias em áreas endêmicas e, como a gente falou, Zika e chikungunya. O dengue com sinal de alarmes é justamente quando a gente incorpora dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, hipotensão postural, cianose, hipotermia, agitação. E isso é o quê? Na verdade, já é justamente esse paciente que você vai mudar a sua estratégia de conduta. E isso foi justamente a estratégia que a gente guia tudo que a gente vai fazer. E o dengue grave, justamente, é o processo quando a gente passa a ter o aumento da permeabilidade capilar como processo patológico-chave. Então, perda de até 20% do volume plasmático, hemoconcentração, choque, hemorragia, insuficiência circulatória e os derrames cavitários, né? A mortalidade pode ser menor que 1% se tratada e pode ter complicações como acometimentos neurológicos, extravasamento pulmonar, insuficiência renal. Esse slide clássico da OMS, eu acho que ele é importante para a gente entender que nem todos os pacientes que fazem forma grave do dengue necessariamente têm que ter sinais de alarmes. Então, é um subconjunto dos pacientes
que podem ou não ter tido sinais de alarmes que vão evoluir para a forma com grande extravasamento vascular, possibilidade de hemorragia e acometimento em órgãos-alvos. Nessa classificação, quer dizer, a gente vai para um contínuo nessa forma entre pacientes que não vão ter choque e vão estar super bem, para pacientes onde você já vai ter expressões grandes. Mas isso é uma coisa muito importante. Se a gente vai reconhecer o paciente só na fase tardia, a gente já perdeu todo o tempo. Então, o nosso objetivo sempre é não estar reconhecendo clinicamente o paciente na nossa terceira coluna, tá? Porque naquele momento as nossas intervenções já não vão ser mais tão, como é que se diz, importantes. Então, só retomando para a gente entrar na questão do manejo, a teoria sequencial, né, o ADL, o Immunoenhancement, que os anticorpos não neutralizantes, mas também somando a questão da teoria integral hoje, fatores de indivíduo, extremos de idade, HLA, a presença de doenças crônicas, sexo feminino, a questão, por exemplo, que a gente sabe que a gestação aumenta o risco, a virulência que a gente falou desses fatores, com o exemplo do dengue 2, e as questões da suscetibilidade da população. A forma grave, a gente já passa a ter um outro grupo de diagnósticos diferenciais, as sepses em gerais, as estafilococcías, a meningococcemia, leptospirose grave, febre maculosa, febre amarela, que hoje a nossa circulação de casos humanos, a gente teve alguns casos ainda na fronteira, ano passado, São Paulo com Minas, e um caso no Rio Grande do Sul no final do ano. Então, esse ciclo que a gente teve epidêmico grande ainda tem alguma circulação, mas não é mais aquela macrocirculação que a gente teve em 2017. Outras febres hemorrágicas. E aí é interessante, a proposta de estratificação, essa ideia quem apresentou um pouco para a gente no dia foi um aluno nosso do doutorado, o doutor Akira, que é justamente inverter a classificação, né? Ou seja, primeiro a gente inclui se o doente não tem sinal de gravidade, depois a gente define se ele não é um grupo C e tem sinais de alarme, depois a gente define, e aí, diferente da OMS, a nossa classificação cria um grupo B, que é em relação ao risco social, à comorbidade. E se não tem nenhuma das situações... Desliga. Se não tem nenhuma das situações acima, ele é o grupo A. Então, do ponto de vista, eu acho que isso é muito importante. A gente precisa organizar o sistema, né? Se eu estou no meio de uma epidemia, eu vou ser saturado por diversos pacientes que vão ser grupo A. Se eu não organizar o sistema, eu não vou conseguir reconhecer o grupo D. Então, a estratificação, ela já é usada, né? Os critérios de Manchester, de Liverpool, a gente tem diversas estratégias que já são incorporadas no atendimento e que a gente foi para a mesma estratégia. Então, o paciente do grupo A é atendimento conforme horário de chegada, o grupo B, prioridade não urgente, o grupo C, urgência, e o grupo D, emergência, paciente com necessidade de acometimento de atendimento imediato. Esse é um classificador que a gente usou lá na UFRJ, que justamente vai usando os critérios do Ministério para a gente definir o que não é grupo D. Então, ou seja, não tem extravasamento grave, não tem sangramento grave, não tem comprometimento de outros órgãos, e as nossas definições de choque, taquicardia, enchimento capilar lentificado. É interessante que muitos dos nossos alunos desvalorizam o tempo de enchimento capilar. A gente tem hoje, por exemplo, o Andrômeda, que é um grande estudo em sepse, que uma das questões é a reincorporação do tempo de enchimento capilar como classificador da intensidade desse choque, na definição da entrada de aminovasoativos. Então, acumulação de líquido, isso seria aquilo que a gente classificaria como grupo D. Já no grupo C, como a gente vinha falando, a mesma classificação. Excluído isso, a gente vai à definição do grupo especial, lactentes, gestantes e adultos com comorbidades, e vamos para o grupo A, né? Isso é muito importante. O paciente do grupo A não é um paciente que eu abandono ele. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho uma ferramenta fundamental na organização do cuidado do dengue, que é o cartão do dengue, que é um instrumento que toda vez que eu atendo esse paciente, eu vou registrar os sinais vitais dele, eu vou registrar os exames laboratoriais para que eu crie uma cadeia de cuidado. Seja na atenção primária, seja na UPA, seja onde eu atender esse paciente, ele vai carregar consigo aquela informação e aquele estadiamento momento a momento. Então, esse paciente ele pode ter acompanhamento ambulatorial, a gente vai dar uma hidratação para ele com 60 ml quilo, e tem que sempre ter um loop de orientação para ele poder reconhecer quais são os critérios de gravidade.
Naqueles pacientes, na verdade, que eu tenho risco, eu preciso ver esse paciente mais de perto e justamente fazer o uso de exames complementares para poder avaliar esse paciente já, porque é um paciente que tem menor tolerância à superidratação ou à desidratação, então os dois extremos para esse paciente são importantes, e eu tenho que ver se esse paciente não tem queda de hematócrito, não tem não tem aumento de hematócrito, e se surge qualquer sinal de alarme, eu já mudo ele para grupo C. É interessante que tanto o grupo C quanto o grupo D, eu já incorporo a questão dos exames laboratoriais. Então, a questão da avaliação da função hepática, a questão do hemograma como estratégia orientadora do cuidado, e esse paciente eu já começo, antes de ter o resultado dos exames, eu já começo a dar para ele a hidratação. Como o professor Medonho falou, a hidratação é o eixo-chave do cuidado nesse paciente. E esse paciente, a nossa definição hoje, ele vai ficar 48 horas sob cuidado. Essa é uma interrogação que eu tenho. Né? Será que todo paciente do grupo C, de fato, precisa ficar 48 horas internado? Será que eu sou capaz de identificar aquele paciente que nas primeiras 12, 24 horas já respondeu super bem, não hemoconcentrou, e eu poderia ter um loop de reavaliação dele? Essa é uma discussão. Quem propõe isso acha que é mais seguro esse paciente ficar 48 horas sob cuidado. Eu tenho dúvida se, às vezes, numa situação de saturação do sistema, não é uma forma de você priorizar aqueles que, de fato, não estão respondendo bem às medidas. E aí eu tenho uma alça, né? Se esse paciente melhorou, recebeu o volume, ele volta a ser avaliado depois dessas 48 horas para ser visto como B. Se ele não tem esses critérios, ele também entrou na alça do C. E o que é mais D? E o que é mais importante sobre o paciente do grupo D? Esse é um paciente crítico. Seja onde tiver, eu vou ter que começar a minha estratégia de expansão de volume para ele. Quer dizer, os meus 20 ml quilo vão estar ali acontecendo para ele. E a minha alça para esse paciente, ela sempre vai incluir o quê? Ver a resposta desse paciente. E a gente tem dois processos que podem acontecer, né? Esse paciente mais grave, ele pode ter sangramento, esse paciente pode não ter resposta, do qual eu tenho necessidade de lança-mão de outras estratégias de expansão, apesar do manual ainda falar de coloides, a gente não usa mais coloide, mesmo a questão da albumina. E o momento de entrada das aminas vasoativas no paciente hiporresponsivo, isso é algo que a gente discute hoje. Lembrando que esse paciente do grupo D, ele vai estar em cuidado crítico. Ele não é o paciente que eu vou estar atendendo ele no ambulatório. Mas se eu receber esse doente na unidade de saúde da família, eu tenho que começar a expansão volêmica para esse paciente lá. Dentro da questão, é interessante a gente pensar que esses pacientes, eles também podem ter necessidades de hemoderivados, e a gente vai falar dos critérios para esses usos, e a gente precisa reavaliar se esse paciente não pode estar recebendo volume demais. Então, a gente, no excesso de volume, a gente joga uma alça novamente para reavaliar ele. E os critérios de hemoderivados, né? Na hemorragia, a gente vai transfundir concentrado de hemácias, 10 a 15 ml por dia. Na presença de coagulopatia, avaliar a necessidade do uso de plasma fresco, vitamina K endovenosa, não intramuscular. Lembrar que medicamento intramuscular nesses pacientes, na verdade, é alto risco de sangramento. E transfusão de plaquetas no sangramento persistente não controlado após a correção dos fatores de coagulação. Uma coisa que a gente ainda tem pouca experiência, mas que vem começando a ser usado hoje, por exemplo, é o uso do tromboelastograma. Então, por exemplo, lá nos servidores, no manejo das gestantes que necessitavam de interrupção de gestação, a gente tem feito uso, conjunto com o grupo da anestesia da GO, a análise também do uso do tromboelastograma. Então, falando da gestação, é importante que é uma população que tem um risco muito mais elevado de óbito. O senhor tem 1 minuto para terminar, por favor. Ok? Não eram 30? Tá. E o dengue na gestação, então, é uma população que tem um risco muito mais elevado, levando à importância da gente ter justamente uma estratégia que leve em conta o acolhimento delas.
Então é isso, gente. Encerro aqui com a questão da importância da gente incorporar as gestantes no atendimento. Eu gostaria de chamar os moderadores para a discussão. Por favor, acadêmico José Gomes Temporão e doutor Rodrigo Lins. Temporão, por favor. Cumprimentar nossa querida presidenta, confrades, confreiras, demais participantes. Bom, o moderador, no caso, moderaria um debate, né? Mas eu vou, digamos assim, trocar um pouco de chapéu e comentar rapidamente. Antes Foi da... por isso que eu pedi que ele terminasse, porque senão não teríamos tempo para debate. Eu acho que as apresentações foram bastante interessantes. Eu diria que todos os três painelistas cobriram aspectos fundamentais. Eu diria que nós poderíamos analisar a questão dessa doença que tem grande impacto social, médico, de saúde pública, em 4 dimensões. A primeira seria ambiental, né? Enfim, as evidências, os estudos estão aí de que as mudanças, o impacto sobre as mudanças climáticas tem um papel a cumprir, a desempenhar na epidemiologia da doença. Uma dimensão entomológica, onde nós temos agora uma novidade, que são novas ferramentas utilizando mosquitos ou geneticamente modificados ou com a introdução da bactéria Wolbachia. 10 municípios brasileiros estão testando essa tecnologia em termos de controle da doença. Você tem uma dimensão médica, né, que foi muito bem apresentada aqui. E aí eu queria, do ponto de vista clínico assistencial, o professor Rivaldo Venâncio publicou recentemente um artigo muito interessante, bastante didático, porque ele permite a qualquer cidadão compreender isso, né? Ao abordar a questão da obscena mortalidade por dengue no nosso país. Esse ano nós vamos ultrapassar, com certeza, mais de 2.000 óbitos, né? Então, ele chama a atenção da importância da informação adequada e compreensível para o cidadão comum, né? O segundo nível é esse cidadão bem informado, ao se dirigir, com sintomas, ao se dirigir ao serviço de saúde, conseguir ser atendido. Isso muitas vezes não acontece, sobrecarga de serviço, desorganização, falta de profissionais, falta de estrutura. E o terceiro, onde o cidadão bem informado consegue ser atendido, mas por falta de formação, de capacitação ou algum problema no manejo clínico desse paciente, ele vem a óbito, né? Nós temos, já foi dito, uma grande esperança na vacina do Butantan, vai ser um poderoso instrumento de controle dessa doença, mas ainda não temos nem medicamento que possa ser usado nos estágios iniciais, os primeiros sintomas, podendo ter um grande impacto, e também não temos ainda um teste de base genética na ponta, rápido, de alta sensibilidade e especificidade, poderia trazer também um grande impacto do ponto de vista de saúde pública. E nós temos a dimensão social, concluindo, né? Aí eu quero chamar a atenção para uma entrevista brilhante da professora Márcia Chame, no jornal o Globo, recentemente, onde ela diz que exatamente o processo de urbanização brasileiro e em outros países, né, com sua brutal desigualdade, rápido, descoordenado, desorganizado, precário, com esse processo nós criamos as condições ideais para que o vetor se dissemine com tranquilidade, com rapidez e com muita gravidade. E então eu encerraria aqui dizendo que o que eu ouvi hoje aqui, e imagino que nas falas subsequentes nós vamos aprofundar esse debate, acho que é uma boa resposta para a esfinge do grave equívoco que é jogar a responsabilidade sobre a questão da dengue sobre o cidadão comum, sobre a desculpa de que o importante é dar uma olhada no vasinho de planta 10 minutos todos os dias.
Olá, então, queria começar agradecendo, em nome da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro, pelo convite para estar aqui. É uma honra para mim estar aqui representando, então, a nossa sociedade. Logo antes de começar, eu estava fazendo alguns comentários ali com o professor Rafael, e a gente estava discutindo essa parte toda da dificuldade de implantação de protocolo e dos dados que mostram, né, que mesmo nos anos que você não tem grandes pandemias, como você segue menos os protocolos, a mortalidade proporcionalmente é maior, você tem mais óbitos. E a gente estava falando disso. Olha só, falando para os alunos, você tem um trabalho, né, cara, classificar esse camarada e tratar ele de acordo. E depois a gente começou também uma discussão do quanto que o camarada às vezes segue tanto o protocolo que ele acaba incluindo como dengue camaradas com outras doenças totalmente diferentes, né? Então o Rafael estava me falando, olha, eu não perdi tantos pacientes com dengue, mas olha, de endocardite, de sepse, que entram como dengue, são classificados como grupo B, como grupo C, e depois acabam só sendo hidratados e evoluindo mal. Então isso é umas coisas até um pouco ambíguas que a gente fala, né? Eu vejo muita dificuldade dos médicos até nessa parte da hiperprotocolização e da mortalidade dos pacientes não dengue frente à enxurrada de pacientes que a gente vê chegando. Eu trabalho hoje quase que exclusivamente em Angra dos Reis, e a região ali da Baía da Ilha Grande é uma das duas áreas do estado, tem uma área do norte do estado, que eu acho que compete com a gente quem tem mais dengue, né? Então, acho que talvez fossem também duas coisas interessantes para colocar. E eu acho que uma última, talvez um slide bacana para colocar depois, seria a mandala multidisciplinar da Organização Mundial da Saúde, da prevenção da dengue, que coloca de uma forma bem separada, bem graficamente agradável, todas essas áreas de prevenção necessárias, tanto de estrutura hospitalar, como de saneamento básico, como de educação em saúde, para o manejo dessa doença. Então, essas seriam assim umas considerações iniciais para a gente elaborar aqui algumas discussões. Algum acadêmico gostaria de fazer uso da palavra nesse momento? Bom, nesse caso, com 4 minutos de antecedência, eu convido a todos para o chá acadêmico. Muito obrigada.